Olá, povo feliz! Sejam bem-vindos ao canal Macetelo, canal do professor Marcelo Rangel. Nesse vídeo vamos resolver 4 questões sobre MDC, usando o algoritmo de Euclides, ou também conhecido como método das divisões sucessivas. Porém, os exercícios apresentados aqui, eles são um pouquinho diferentes do tradicional. Nesse modelo de exercício, nós não queremos calcular o MDC, uma vez que o MDC é um dos dados do problema. O que nós queremos são os números que geram esse MDC. Então vamos começar com o exercício número 1. Então vamos lá, questão 1. O MDC de dois números determinado pelo algoritmo de Euclides é 8. Os quocientes encontrados são 1, 3 e 2. Calcule os dois números. Então, como eu havia falado, ele deu o MDC, que é 8, deu como dado também os quocientes, que é 1, 3 e 2, e ele quer saber os números que originaram esse MDC. Bom, para quem não está se ligando o que é o algoritmo de Euclides, algoritmo de Euclides é aquela técnica que a gente fazia na escola, que a gente chamava de jogo da velha. Então, é esse que nós vamos fazer, só que nós vamos fazer de trás para frente. Então vamos aqui desenhar uma tabelinha em que, na primeira linha aqui, vão entrar os quocientes. Aqui no último quadradinho vai entrar o MDC. E na última linha a gente vai colocar os restos. Então nós vamos colocar os quocientes aqui na primeira linha. Vamos colocar o 1, 3 e 2 na ordem que aparece. 1, 3 e 2. Aqui nesse quadradinho a gente vai colocar o MDC, que no nosso caso é 8. E os restos, o primeiro deles é 0, porque a condição de parada do algoritmo de Euclides é quando a gente acha o resto 0, o último número é o MDC. Esse exercício é para ser feito de trás para frente, ou seja, eu quero descobrir o número que está nesse espaço aqui, nesse retângulo. É um número que dividido por 8 dá quociente 2 e resto 0. Para fazer isso, a gente vai fazer o quê? Vai pegar o 8, multiplicar por 2 e somar com o resto. 8 vezes 2 mais o resto que é 0. 8 vezes 2, 16, mais 0, 16. Então o número que está aqui é o número 16. 16 dividido por 8 dá 2, resto 0. Lembre-se que no algoritmo de Euclides, quando dava um resto aqui, a gente passava ele aqui para frente. Como nós estamos fazendo de trás para frente, esse 8, se ele está aqui, significa que ele já foi o resto. Então ele tem que entrar aqui no lugar do resto. Então ele vai entrar como o segundo resto. O primeiro resto é 0, ele é o segundo resto. Agora nós temos que calcular um número que entra nesse espaço, nesse retângulo. Como é que a gente faz? Multiplica o 16 pelo quociente, que é 3, e soma com o resto. Vamos fazer aqui, ó. 16 vezes 3 vai dar 48, com mais 8, 56. Então o número que vai entrar aqui é o 56. De novo, se o 16 está aqui, significa que ele era o resto, que ficava nessa posição. Então o terceiro resto é o 16. É só repetir aqui, ó. Agora vamos achar o número que está nesse espaço. Como é que a gente acha ele? Vai pegar o 56, multiplicar pelo quociente, que é 1, e somar com 16. Ó. 56 vezes 1, 56, mais 16 vai dar 72. Como não tem mais quociente, nós só trabalhamos com 3 quocientes, nós já terminamos a questão. Os números são 72 e 56, que é a nossa resposta. Vamos agora para a questão de número 2. Calculando-se o MDC de dois números pelo método das divisões sucessivas, encontram-se os quocientes 1, 1, 1 e 2. Calcule os dois números sabendo que seu MDC é 15. Método das divisões sucessivas e algoritmo de Euclides é a mesma coisa com o método do jogo da velha que a gente chamava no colégio. Então não mudou a técnica, só mudou o nome. Então colocamos aqui a nossa tabelinha, parecido com o jogo da velha. Vamos colocar os quocientes na ordem. 1, 1, 1 e 2. Ó. Esses quocientes aqui, ó. 1, 1, 1 e 2, no lugar dos quocientes. Nesse último espaço aqui, nesse retângulo, vai entrar o MDC, que é 15. Se nós achamos 15 como MDC, significa que o último resto que nós achamos aqui é o 0, que é a condição de parada desse algoritmo. Agora vamos calcular quem estava aqui. É um número que dividido por 15 vai dar 2 e resto 0. Qual é o número? É só multiplicar o 15 vezes 2 e somar com 0. 15 vezes 2, 30, com mais 0, 30. Então o número que está nesse espaço aqui é o 30. Não esqueça, é só multiplicar pelo quociente que está acima e somar com o resto anterior. Se o 15 está aqui nessa linha, significa que anteriormente ele era o resto. Então vamos repetir esse 15 aqui nesse espaço. Vamos agora calcular o número que está nesse espaço aqui. Vai ser 30 vezes 1 mais 15. 30 vezes 1 dá 30, mais 15, 45. Então o número que está aqui nesse espaço é o 45.
Se o 30 está aqui, anteriormente ele era o resto. Vamos repetir ele para cá. Agora vamos descobrir o número que está nesse espaço aqui. Vamos fazer 45 vezes 1 e somar com o resto. 45 vezes 1 dá 45, com mais 30, 75. É o número que vai aparecer aqui. Se o 45 está aqui, significa que anteriormente ele era o resto. Agora vamos descobrir o último número aqui. Como? Multiplicando 75 vezes 1 e somando com 45. 75 vezes 1, 75, mais 45 deu 120. E 120 é o último número que nós estamos procurando. Então a resposta é 120 e 75. Vamos para a questão de número 3. Essa questão tem uma modificaçãozinha. O MDC de dois números determinado pelo processo das divisões sucessivas é 72. Havendo três quocientes que são os menores possíveis, determine o maior dos dois números. Vocês perceberam a diferença da questão 3 em relação à questão 1 e 2? Na questão 1 e 2 eles davam os quocientes. Aqui eles não deram quociente, mas deram uma pista. Falaram que são três quocientes e eles são os menores possíveis. É sabido que o menor quociente numa divisão é o número 1. Então, teoricamente, a gente iria colocar três quocientes iguais a 1. 1, 1 e 1. Ou seja, eu iria colocar o 1 aqui, o 1 aqui, e aqui também colocaria o 1. Ué, mas é o 2? Sim, o último quociente não pode ser o 1, tem que ser o 2. Por quê, Rangel? Vou explicar. Então, o último quociente ele não pode ser 1. Então, o menor de todos, sem ser 1, é o 2. Então, nós vamos colocar o coeficiente 2. O MDC aqui é 72. Por que não pode ser 1 aqui? Por um motivo muito simples. Como aqui é 0, se fosse 1 aqui, esse número que estaria aqui seria 72 vezes 1 mais 0. Ou seja, seria o próprio 72. Então, o MDC terminaria aqui e não aqui nessa posição. Então, os menores quocientes serão uma sequência de 1s, só o último quociente que não pode ser 1, tem que ser 2. Então, agora vamos calcular quem está nesse espaço aqui. Vamos fazer 72 vezes 2 mais 0. 72 vezes 2 dá 144, mais 0, 144. Então, o número aqui é 144. Esse 72, se ele está aqui, anteriormente ele era o resto. Ele vai para o lugar do resto aqui. Agora eu vou multiplicar 144 vezes 1, 144, mais 72. 144 vezes 1 dá 144, mais 72 vai dar 216. Colocamos ele nesse espaço. Se o 144 está aqui, anteriormente ele era o resto. Agora vamos achar o último número aqui. 216 vezes 1 mais 144. 216 vezes 1 dá 216, somado com 144 vai dar 360. Então o último número que nós vamos colocar aqui, que é o maior número, é o 360, que é a nossa resposta. Vamos para a questão 4. Calculando-se o MDC entre dois números pelo processo das divisões sucessivas, encontram-se quatro quocientes que são os menores possíveis. Calcule o menor dos números sabendo que o MDC entre os dois números vale 25. Então, de novo, ele não especificou quais são os quocientes, mas disse que são os menores possíveis. Como são quatro quocientes, três deles serão quociente igual a 1 e o último igual a 2. Então, vamos escrever aqui. Vamos botar a tabelinha. O primeiro quociente é 1, o segundo é 1, o terceiro é 1 e o quarto é 2. O MDC vale 25 e o último resto é 0. Então, vamos achar esse camarada aqui. Ó. 25 vezes 2 mais 0. Isso aí vai dar 50. Se o 25 está aqui, significa que anteriormente ele era o resto. Então vamos repetir ele aqui no lugar do resto. Agora vamos calcular quem é o cara que ocupa esse espaço aqui. É 50 vezes 1 mais 25. Isso aí vai dar 75. Então aqui vai ficar 75. Se o 50 está aqui, anteriormente ele era o resto. Então vamos repetir ele aqui. Ó. O cara que ocupa esse espaço aqui vai ser 75 vezes 1 mais 50. Isso aí vai dar 125. Então aqui vai ser 125. Esse 75, se ele está aqui, anteriormente ele era o resto. Então, para achar o último número, 125 vezes 1, 125. Com mais 75, vai dar 200. Então a pergunta dessa questão é calcule o menor dos números. O menor dos números, que são 200 e 125, é o 125. Então a resposta 125. E obrigado por assistir o vídeo até o final. Não se esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um abraço!